Olá, eu sou Ronaldo Fernandes, hoje 4 de março, sexta-feira, e seja bem-vindo ao nosso Radar da Royal Rural, onde a gente vai te manter atualizado sobre as notícias que tendem a movimentar o mercado durante essas próximas semanas. Infelizmente, a gente continua falando de guerra e dos efeitos que ela vai trazer no cenário do mercado financeiro. Nós tivemos um anúncio ontem, no finalzinho da tarde, bastante preocupante. O presidente da França, Emmanuel Macron, teve um contato telefônico com o presidente Vladimir Putin e o resultado da conversa foi o Emmanuel Macron dizer que o que ele escutou é que ainda pode piorar. Há diversas falas aí na internet onde o Putin fala que ele tem várias razões para continuar invadindo a Ucrânia. Eles querem que a Ucrânia reconheça a Crimeia como parte russa. Ele quer que mostrar que a Ucrânia é parte da Rússia, é um povo russo. É, Ele também quer mostrar o poderio bélico, o poderio militar da Rússia. Ele não está fazendo nenhuma dessas coisas, porque a Rússia está se mostrando uma nação totalmente independente, resistente e até de certa forma, de um ponto de vista, já está até envergonhando um pouco o exército russo. E essa fala do Emmanuel Macron trouxe bastante preocupação. Ele falou com o presidente Putin e ele traz essa percepção de que a situação pode piorar. Ele já pediu para que todos os franceses saiam de solo ucraniano, que na verdade já está acontecendo essa fuga. Nem mesmo os ucranianos estão querendo ficar lá, eles também estão batendo em retirada. Então, muitas das vezes, falas dos presidentes costumam ser mostradas, são reveladas como exageros, mas dessa vez o mercado está dando bastante atenção e foi pautado com bastante seriedade essa fala de ontem de Emmanuel Macron. Nós tivemos também o resultado da segunda reunião, foi o encontro entre a Rússia, os representantes da Rússia e da Ucrânia. Houveram vários pedidos ali, pedido de desarmamento, pedido de cessar-fogo, mas o que foi atendido desses pedidos foi a garantia de um corredor humanitário. Foi o que a Rússia concordou com a Ucrânia pediu, olha, deixa a gente pelo menos ter ali um corredor humanitário, ou seja, nesse caminho é passagem de civil, garantia de paz nessa região. Aí você está vendo as imagens de como que foi essa segunda reunião que aconteceu ali no território de Belarus. A Rússia concordou, porque a Rússia disse que ela não tem intenção de atacar os civis. No entanto, não é o que está acontecendo. A própria ONU emitiu também ontem um alerta de que a Rússia está usando armas que são proibidas mesmo em cenário de guerra pela destruição que elas causam. E falando em destruição, a gente teve a tomada da maior usina nuclear na Europa. E pelos ataques militares, essa usina começou a pegar fogo. No entanto, os bombeiros correram e o fogo foi contido. Se essa usina chegasse a um incidente de explosão, seria 10 vezes maior do que o acidente da usina de Chernobyl. Ela é a maior usina nuclear na Europa. Então, não é interessante nem mesmo para a Rússia de que ela exploda, aconteça um acidente ali. Então, a Rússia já tomou essa usina, de certa forma, pode até ser tido como um alívio. Essa região já foi tomada, então não corre mais o risco da Rússia ficar bombardeando ali. E aí, um relato que nós temos, nós já falamos disso no radar de ontem, a cidade de Kherson foi tomada, a gente trouxe alguns depoimentos de algumas autoridades ali da região, e esse assunto volta a movimentar o mercado porque Kherson é responsável por 80% da rota do Mar Negro. O milho já foi impactado. A gente já está vendo aí negócios saírem no porto de Paranaguá na casa de R$ 100 para abril. Então o milho voltou a ser impactado porque o que escoa ali na região do Mar Negro começa a procurar outras rotas. Então o trigo começa a procurar outra rota, o milho começa a procurar outra rota, e esses produtos certamente vão continuar em alta. E mesmo depois do fim do conflito, eles tendem a permanecer com esses efeitos mais altos, porque desequilibra o quadro de oferta e demanda, né? Então a gente já está vendo o mercado internacional voltar a comprar milho no Brasil num período que o Brasil não deveria estar exportando. Abril já tem negócio fechado, é um volume razoável, 65 mil toneladas, mas um preço extremamente alto. Então a cidade de Kherson tomada, ela representa um avanço significativo das tropas russas, porque a partir dali elas têm acesso a tomarem
outros portos e ali controla o abastecimento, a entrada e saída de diversas coisas na Ucrânia. Um outro ponto ainda sobre a guerra, o comboio que nós havíamos falado que era de 27 quilômetros, que foi mostrado numa imagem de satélite, agora ele já chega a 64 quilômetros, um comboio de blindados, de armamento pesado de 64 quilômetros de extensão, que está a uma distância de cerca de 30 quilômetros de Kiev. É um baita de um comboio, é um poderio militar extremamente grande, contudo ele não tem avançado, já faz alguns dias que ele está parado ali. Alguns acreditam que eles estão ali por dificuldade de avanço, de reabastecimento de combustível, de reabastecimento de alimento para os próprios soldados. Outros falam que a Rússia está tendo ali como ponto de estratégia, está aumentando o comboio para quando ele avançar ser de forma a destruição bastante rápida ou a invasão, a tomada mais veloz. No entanto, o que se tem relato é que esse comboio está com dificuldade de avançar por causa da resistência dos ucranianos em Kiev. É triste, tem um documento circulando na internet, a gente não sabe ainda qual que é a veracidade desse documento, de alguns soldados russos que foram presos e eles diziam que eles estavam sem saber se eles iriam invadir ou não a Ucrânia. E eles falam que quando houve a ordem de entrada, eles acreditavam que ficariam apenas ali no leste ucraniano, que era a região de Donbás, onde haviam separatistas, mas que eles não acreditavam ou não sabiam que iriam tomar toda a Ucrânia. E eles também falam que sentem uma tristeza maior porque o soldado ucraniano se parece muito com o soldado russo e eles nunca enxergavam a Ucrânia como uma nação inimiga da Rússia. Pelo contrário, elas sempre foram nações irmãs e nunca imaginavam que estariam um dia em um estado de guerra com a nação irmã. Então é triste esse depoimento, a gente não sabe ainda a veracidade dele, mas tem muita lógica, porque de fato são nações irmãs, os soldados se parecem bastante, mas ouvir isso do ponto de vista de um soldado russo é mais pesado sentimentalmente, né? Então tem esse comboio aí. Os efeitos, o mercado começa a dar uma estabilizada para algumas commodities, como a gente tem falado, a soja, a gente acredita que ela deve ficar entre 16 e 30 dólares por bushel a 17, ela não tem razões para trabalhar longe disso. O milho e o trigo seguem escalada de alta, sobretudo por causa dessa situação da rota do Mar Negro, porque ninguém está mais querendo fazer negócios com a Rússia. A ministra Tereza Cristina já foi buscar fertilizante lá no Canadá, porque não quer ficar mais na dependência da Rússia, e até mesmo são duas dificuldades. A primeira dificuldade, ter acesso, porque a rota logística está comprometida, e a segunda dificuldade é pagar, porque a Rússia está sendo desligada do sistema SWIFT aos poucos, que é o sistema de transações internacionais. Então a Europa mesmo falou, não vamos desligar a Rússia não vamos desligar todos os bancos do sistema SWIFT, não, porque a gente ainda está recebendo gás dela. Então, a gente precisa pagar esse gás e alguns bancos precisam... A gente já falou disso no radar passado, só voltar ao radar anterior, tem todos os detalhes. No entanto, ninguém quer fazer novos negócios se arriscando em não receber o produto ou tendo dificuldade de pagar. A Bolsa da Rússia vai ficar fechada até... Foi anunciado isso ontem, que a Bolsa da Rússia fica fechada até terça-feira da semana que vem. Até terça-feira do dia 8 não vai ter operações na Rússia. Só ontem o dólar subiu 30% lá na Rússia. O rublo russo caiu 30% em um dia. O dólar está subindo no mundo todo, mesmo está aí menos, né? Mesmo, mas é menos no Brasil. O Brasil tem recebido esse capital que está saindo da Rússia, está entrando no Brasil. Então isso faz o real subir. E aí, como a taxa de juros dos Estados Unidos teve um sinal de que não vai subir mais 1 ponto, deve subir só 0,25, e o Brasil ontem começou a apostar numa Selic mais alta, o real está subindo. Desculpa, você está ouvindo aí, eu esqueci de desativar o volume, você deve estar ouvindo os sinais do WhatsApp. Isso não vai mais acontecer, a gente está trabalhando para melhor te atender. E aí nós temos também o efeito do petróleo, que o petróleo estava a 115, agora caiu para 112, mas ainda é um valor alto, acima de 110, o preço da gasolina vai ser sentido. E nós temos hoje PIB no Brasil e nós temos o payroll, relatório mais importante para o mercado, que sai toda primeira sexta-feira do mês, que são
os números de emprego dos Estados Unidos, folha de pagamentos, e esses números vão impactar na decisão monetária. No entanto, tudo que está sendo divulgado agora, que foram números trabalhados antes do período do conflito, não devem ser muito levados em consideração. Os números estão se atualizando, a política monetária vai se atualizar, o rumo do mercado financeiro é outro depois desse conflito. Então a gente tem que esperar saber quais sanções vão ficar, quando que esse conflito vai se estender. Até lá vai ser assim mesmo, a gente monitorando dia a dia cada nova ação que for surgindo, e não dá para fazer previsão a tanto longo prazo não. A gente no máximo faz um curto e um médio prazo. Por hoje é só, desejo para você um bom final de semana e a gente volta a se falar aqui na segunda-feira. Até mais!